Olá, meu nome é Luiz Fernando Kitagima, sou professor da disciplina de recuperação de áreas degradadas do curso de Gestão Ambiental da Faculdade da Confederação Nacional da Agricultura. Bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de recuperação de áreas degradadas, que vamos versar sobre a erosão, que é um processo muito importante na degradação do meio. Muito bem, o que é a erosão? Erosão é um processo de retirada de material desagregado das rochas por ação da água, do ar, do gelo ou da própria gravidade, ou seja, pelo seu próprio peso. Então, primeiro, nós desagregamos a rocha por ação do ar, da água e da vida. Essa degradação pode ser física ou química, e aí ocorre a retirada do material, que é a erosão, retirada e transporte, que pode ser física ou mecânica, quando o material é transportado na forma de pedacinhos sólidos, ou químico, quando é dissolvido pela água. Então nós temos aqui o primeiro passo da erosão, que é a desagregação da rocha. Vocês podem ver a rocha aí se partindo, e na próxima foto, nós temos aí vários blocos de rocha partidos e um vale, em que vocês podem ver no solo o movimento do material, ou melhor dizendo, o material disposto de maneira que indica que foi movimentado pela ação das águas. Então nós temos aí um efeito de desagregação da rocha e transporte do mesmo pelo processo de erosão. Então, o que acontece é que a erosão é um fenômeno natural. Porém, ele pode ter sua velocidade muito ampliada pela ação humana. Então, atividades humanas como a urbanização podem causar o aumento da velocidade dos processos de desagregação e transporte, como consequência gerando uma série de problemas, como perda de solo fértil, assoreamento de corpos d'água, risco a obras de infraestrutura, a campos cultivados e campos usados na pecuária, em que além da perda do solo fértil, o buraco formado pode ameaçar animais, por exemplo. Então nós temos aqui exemplo desses problemas. De um lado, uma construção que está à beira de um vale aberto pela erosão, e à direita temos a foto de uma vossoroca, que numa área rural pode significar a perda de solo e de áreas plantáveis, agriculturáveis. O que vai causar a erosão e, portanto, determinar o controle da erosão? Ou seja, o tipo de erosão, sua velocidade, etc. A chuva, precipitação, a infiltração da água na superfície. Quanto mais chuva, mais erosão. Infiltração da água. A água vai para a superfície, vai para abaixo da superfície, não gera erosão. No entanto, se ela acumular na superfície, pode causar erosão. Tipo de relevo e inclinação. Relevos inclinados acabam gerando o movimento das águas, gera erosão. Tipo de solo. Dependendo do tipo de solo, pode facilitar a erosão, presença ou não de cobertura vegetal. Coberturas vegetais permitem reduzir a erosão. Agora, fatores que contribuem com o aceleramento dos processos erosivos. Desmatamentos, retirada de cobertura vegetal, portanto, expõe o solo. Ocupação e urbanização de encostas, são áreas inclinadas em que gera aceleração do movimento das águas de superfície, retirando mais matéria superficial. Técnicas agrícolas inadequadas, que pode gerar a retirada do solo, mau uso, má ocupação do solo. Aqui outros tipos de erosão. Geológica, que é natural, lenta e gradativa, acelerada, associada à ação antrópica, como é o caso do popularmente chamado deslizamento de terra. Laminar, quando a água está espalhada na superfície, formando uma lâmina de água, essa água proveniente das chuvas, cobre todo o chão e se movimenta. Ou então erosão em sulco, ravina e vossoroca, quando a água está em movimento numa faixa estreita e acaba abrindo um buraco alongado, um sulco ou ravina, como vamos ver na figura seguinte. Aqui temos o exemplo de uma vossoroca que mostra bem o sulco formado. A água não está espalhada, está concentrada nesse sulco. Também temos as erosões causadas por chuva pluvial, pela ação dos rios fluvial, marinha, pelo embate das ondas e marés, eólica, causada pelo movimento do ar, glacial, pelo movimento do gelo, não nos interessa tanto, e gravitacional, que é o peso do material desagregado movimentando-se por si mesmo nas áreas inclinadas. O movimento pode ser lento ou muito rápido e fluido, e aí pode ser catastrófico. Volto a repetir, é o popular deslizamento de terra. Temos aqui dois GIFs animados mostrando esses movimentos. À esquerda, um movimento conhecido como corrida, em que o solo fica tão cheio d'água que se comporta como um líquido. Veja as árvores afundando na lama.
À direita, nós temos um escorregamento. O solo se movimenta como um bloco só. Vejam que as árvores estão descendo o morro em pé. Algumas caem, mas veja a quantidade de árvores que estão em pé. Por quê? Porque o solo está se deslocando como um bloco só. No exemplo seguinte, nós temos queda de grandes blocos causados pela erosão. À direita, temos um exemplo que foi filmado em Taiwan, numa ilha próxima à China, em que um grande bloco de rocha liberado pela erosão cai no meio de uma rodovia e quase acerta um veículo. À esquerda, temos uma fotografia de uma rodovia próxima à cidade de Piracicaba, estado de São Paulo, em que podemos ver um bloco de rocha que se soltou do paredão e está apoiado no chão. Então, como vamos controlar esses processos erosivos que causam degradação? Manutenção da cobertura vegetal. Inclusive, quanto mais cobertura vegetal, mais biomassa, melhor. Ou pelo menos colocando uma cobertura vegetal na forma de folhas mortas, o que protege o solo contra a queda de chuva e mantém sua umidade. Pavimentação. A pavimentação, lembre-se, tem que ser feita com cuidado. Mas em áreas inclinadas urbanas, a pavimentação pode evitar que o solo seja retirado pelas enxurradas, através de uma pavimentação bem feita e conectada a uma correta rede de retirada de águas de chuva. Estabilização de taludes e aterro da vossoroca. Talude é uma área inclinada. Portanto, como eu posso estabilizar talude? Colocando coberturas feitas de geossintéticos, como os gabiões, que são uma espécie de grande tijolo feito de blocos de rocha, protegendo o talude, colocando coberturas de cimento, coberturas vegetais, ou então aterrando, quando possível, a vossoroca, colocando coberturas de terra ou bloqueios para o movimento da água. Então temos aqui as imagens, à esquerda, de uma cobertura de folhas mortas braquiária, protegendo o chão, e à direita o uso de curvas de nível e barreiras de plantas que reduzem a velocidade das águas de superfície. Podemos usar a bioengenharia, que é a cobertura vegetal propriamente dita de árvores e plantas locais ou importadas, a estabilização do leito da vossoroca com meio de barragens que bloqueiam o avanço da água, manutenção da fertilidade do solo nas quantidades corretas, porque excesso de adubação pode prejudicar o solo, rotacionamento de culturas, controle da acidez do solo, disciplinamento das águas subterrâneas, com dreno do excesso de água subterrânea, que muitas vezes pode ajudar na formação de vossorocas, e manutenção de obras hidráulicas destinadas à coleta e direcionamento das águas de chuva. Agora, esses procedimentos nas áreas rurais devem considerar o seguinte: primeiro, então, reduzir o impacto das gotas de chuva no solo, protegendo o solo, com isso diminuir a desagregação das partículas, aumentar a entrada de água para o subsolo, que é importante a manutenção das águas subterrâneas e das nascentes, e, claro, reduzir a velocidade de escoamento da água, permitindo que ela não retire o solo devido ao seu movimento. Então, é importante que os métodos de conservação do solo e de controle da erosão levem em consideração esses pontos. Então, no controle da erosão, evita-se a degradação do solo, melhora-se a produtividade, diminui a poluição dos mananciais, continua saindo água nos mananciais e diminui o aterramento dos corpos d'água, o seu assoreamento. Basicamente, era isso que nós tínhamos que apresentar. Espero que tenha sido da vossa expectativa e até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção de todos.